Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Aqui tudo na paz. Como é que anda tudo por aí? Pô, anda tenso, né, cara? Anda tenso, enfim, muita coisa acontecendo, muito míssil de tudo que é lado, muita bomba de tudo que é lado e anda tenso. Mas refrescou, João. Quando tu estiver de volta aqui, você vai sentir que deu aquela temperatura andar caindo, a noite tá ficando mais fresquinho, dando uns ventos. O clima tá mudando. Estamos chegando aí mais uma vez, mais um inverno, segundo inverno de guerra. Vamos pra ele. Adoro. Adoro Adoro inverno. inverno, eu não gosto do inverno da guerra, mas inverno eu Pois curto. é, pois é. Inverno é bom, inverno é bom. Eu gosto eu aprendi a tentar tirar o máximo de todas as estações. Realmente o verão é meio insuportável, né? Mas enfim, dá para aproveitar também. Fui muito à praia esse ano, pelo menos. É isso. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso primeiro bloco, tratar da guerra. E é mais ou menos essa a nossa rotina. Bom, gente, o que não falta aí são frentes de guerra pra gente falar, né? A gente pode escolher por onde começar, coisa pra caramba pra falar. Vamos começar dessa vez pelo Irã. Exatamente, porque simplesmente rolou o ataque ao Irã essa noite. Agorinha mesmo, né? Calma aí, a gente já vai chegar no ataque, vamos lá, porque, enfim, aconteceu muita coisa com o Irã essa semana, e aí a gente desenrola ela até chegar ao ataque. Vamos começar com vazamento. Começou aí com vazamentos de informações pessoais, né, de oficiais israelenses, um grupo de hackers iranianos que são considerados aí tipo um braço da inteligência iraniana, são os responsáveis por esse vazamento. Eles hackearam contas de e-mail de oficiais israelenses do presente, né, que ainda são oficiais, que ainda atuam no governo, e também oficiais que já estão aí na reserva, divulgaram pelo Telegram e também por um site deles, mas boa parte dessas informações e arquivos, né, fotografias e tudo mais, que eles vazaram, já tinham acontecido, né, não era nada de novo, não era nada que surpreendesse, estavam até disponíveis na rede, parte dessas informações, e é mais uma tentativa aí de fazer uma guerra psicológica, né, de criar um caos aí, de que eles estão hackeando todo mundo e tudo mais. E até as próprias autoridades israelenses também não pareceram se preocupar muito com isso. Mas teve também o vazamento bomba, né, que na última sexta-feira foram divulgados no canal do Telegram de um chamado Middle East Spectator, que de acordo com a mídia israelense, né, um site pró-Irã, e eles divulgaram dois documentos americanos que davam muitos detalhes de como seria o ataque israelense ao Irã em retaliação ao ataque que teve aí no dia 1º de outubro, né? Quando a gente ficou, o país inteiro aí ficou por mais de uma hora no bunker sem poder sair. Não se sabe ainda quem divulgou, né, os documentos. Um dos documentos que foram compartilhados, um desses documentos tinham sido compartilhados com os ingleses, com australianos e também neozelandeses, dizia que Israel tinha realizado dois grandes exercícios militares com a Força Aérea como parte aí desse treinamento para o ataque. E os documentos também, esses documentos americanos, né, eles trazem outros detalhes de quais esquadrões da Força Aérea seriam utilizados, as bases, né, que seriam da onde esses aviões saíam, quais os mísseis seriam utilizados, também a atuação da Marinha israelense numa defesa uma possível retaliação do Irã, e também fala, inclusive, do próprio sistema nuclear israelense, né? Se Israel poderia ou não utilizar alguma base, algum míssil nuclear, mas eles não tinham nenhuma informação nesse respeito. As informações que eles conseguiram foram desses documentos, né? Foram conseguidos a partir que os americanos conseguiram, né? Esses documentos foram a partir de fotografias aéreas, né? De satélite, que permitiu aí identificar que tipo de munição os israelenses, a Força Aérea Israelense ia usar, o Exército ia usar. Eles conseguiram, a partir dali, ter muitos detalhes, né? Ou seja, foi basicamente também meio que uma espionagem israelense, não necessariamente americana, não necessariamente informações que o exército israelense ou o governo israelense tivessem compartilhado com o governo americano. Mas a principal revelação desses documentos foi que a Força Aérea estava equipada com mísseis balísticos de longo alcance, e eles poderiam ser lançados de aviões também, né? Não os mísseis balísticos que o Irã lançaram para Israel, né? Que são mísseis de terra. Eles saem da terra e chegam na terra. Nesse caso, seriam mísseis balísticos que saem do ar, chegam na terra. Eles facilitam, né, o ataque, porque a distância percorrida pelo míssil é menor. Também fica mais difícil dos radares conseguirem rastrear
parar e, obviamente, interceptar o míssil. Depois de tudo isso que vazou, a gente teve o Israel, obviamente, falou que ia postergar o ataque. O ataque aparentemente era para ter acontecido já há 10 dias atrás. Israel disse que ia postergar esse ataque e também o Ayatollah Khamenei, né, o líder supremo do Irã, mandou o exército iraniano se preparar para a guerra. E por fim, essa noite, o ataque rolou. Acordamos aí essa noite, essa manhã com a notícia. Acordei com várias mensagens do João, WhatsApp e tudo mais acontecendo. E de acordo com as informações que a gente tem até agora, os caças israelenses atacaram cerca de 20 alvos militares no Irã, fábricas de mísseis e de drones também. Foram 3 ondas de ataque. A primeira foi para destruir o sistema de defesa aérea, e depois a segunda e a terceira onda foram aí os ataques às bases e às fábricas dos mísseis e drones. Enfim, as notícias que a gente tem vindo do Irã são de que a grande maioria dos mísseis israelenses foram interceptados pela defesa iraniana e que os danos causados às bases e fábricas militares foram pequenos. E o mais interessante de tudo, né, nessa confusão toda, foi o que divulgou o jornalista Barak Ravid, né, que é um jornalista israelense que agora ele tá nos Estados Unidos, que ele recebeu informações de oficiais americanos de que Israel havia mandado mensagens para o Irã, né, mensagens através de outros países, assim, que iria atacar na noite passada e também o que iria atacar e o que não iria atacar, né? Ou seja, deu aquela avisada, ó, a gente vai fazer e vai fazer aqui e ali e disseram também para o Irã não retaliar e que caso o Irã retaliasse, a resposta israelense seria muito maior do que esse ataque que aconteceu essa noite. E agora pela manhã, também, de acordo com fontes iranianas, que deram entrevistas, entrevistas à rede Sky News, eles disseram que não pretendem responder ao ataque israelense, nada oficial por enquanto, mas aparentemente papo encerrado. Pelo menos, né, nesse caso aí que a gente tá tendo. E aí, ô João, papo encerrado realmente, cara? Aparentemente sim, Marquinhos, porque eu vou dizer o seguinte, antes desse comentário da Sky News, o Irã emitiu um comunicado oficial sobre o ataque, detalhando, pelo menos a sua versão do ataque, né, que foi feito um ataque contra instalações militares na região de Teherã e outras 2 zonas do país, e a bateria antiaérea conseguiu interceptar com sucesso os ataques israelenses e que foram registrados danos minoritários em algumas instalações militares. E nesse comunicado, obviamente que eu não leio persa, mas eu li o comunicado em inglês feito pelo regime iraniano. No comunicado em inglês feito, não havia absolutamente nenhuma menção a uma reação. E essas menções, elas são comuns nessas primeiras reações. O regime sionista pagará caro por esse ataque, por essa afronta ao Irã e à força da resistência. E isso não veio. Quando isso não vem, isso não quer dizer que o Irã não vai atacar. Isso é um indicativo forte de que o Irã não vai responder a esse ataque. Como foi da última vez que já reagiu, um ataque bem simples, digamos assim, né, contra uma instalação especificamente, que foi só para demonstrar força, que o Ben-Gvir, inclusive, o ministro Ben-Gvir se referiu a ela como Dardali, que em íris significa fraquinho, reclamando da reação israelense, que o Irã também deu a entender que não reagiria àquele ataque e de fato não reagiu. O ataque iraniano de 1º de outubro não tem nada a ver com a resposta israelense que foi feita por meados de abril, né, pouco depois do primeiro ataque iraniano ao país. Ela é muito mais relacionada tanto à morte do Ismail Haniyeh em solo iraniano e especialmente, eu diria, à execução do Hassan Nasrallah em Beirute, do que ao ataque israelense ali em abril. Que o Irã também não disse que não reagiria naquele momento eles disseram não reagiremos. Agora, você detalhou bem, Marquinhos, a sequência de acontecimentos até essa resposta israelense ao ataque iraniano de 1º de outubro. Essa resposta aconteceria cedo ou tarde. Israel, o governo israelense afirmou que ela aconteceria e você não pode voltar atrás. O foguete não tem ré nessas horas. Você afirma que você vai reagir e você tem que reagir. Como vai ser a reação era o grande ponto de interrogação. Mas a reação aconteceria a esse ataque. Haveria um ataque israelense a solo iraniano. E ele estava demorando. Da outra vez ele veio em questão de dias, né? Poucos dias. Dessa vez também, a gente pode dizer assim, não passou nem um mês, foi algumas semanas. Mas da outra vez foi questão de 5 dias, uma coisa assim. Dessa vez ele demorou um pouco mais, porque o governo israelense sabia que não podia fazer um ataque tão pequeno como foi feito da outra vez, face ao ataque muito mais poderoso feito pelo Irã, com mais 180 mísseis balísticos, mas também deveria tomar cuidado para que esse ataque não gerasse um confronto direto entre as duas frontes, entre o Irã e Israel. Isso é importante a gente dizer. O Netanyahu está interessado numa guerra, Israel, enfim, partiu para o ataque e tá procurando uma guerra em grande escala. Olha, o Netanyahu, ele está interessado em envolver o Irã nesse confronto. Só que o Netanyahu precisa
que os Estados Unidos estejam plenamente comprometidos com essa troca de ataques entre Israel e o Irã, mesmo que isso se transforme numa guerra. Se os Estados Unidos não estiverem plenamente envolvidos nisso, dando guarita total para Israel enfim, dando suporte para que Israel possa realmente alcançar um êxito significativo num confronto como esse, Israel não pode se dar o luxo de entrar nessa guerra. Israel já está com o exército dividido em 2,5 frentes, né? Líbano, Gaza e Cisjordânia, fora, obviamente, toda a preocupação com ataques vindos de outros lados, como, por exemplo, do Iêmen, da Síria, e para que você se envolva numa guerra contra uma nação, e aí não estamos falando de uma milícia, de um grupo terrorista, estamos falando de um país, enfim, talvez a principal potência militar do Oriente Médio, junto com Israel, ou depois de Israel, você precisa estar com totais condições de enfrentar uma guerra desse tamanho. Isso não é brincadeira. Uma guerra desse tamanho com o Irã não é brincadeira. Não são foguetes aqui e ali que cairiam sobre Israel, não são 180 mísseis balísticos só. Se trata de ataque cyber, se trata de uma marinha que talvez participasse dessa ação. Se trata de um monte de questões que, enfim, que a gente nem sabe pelo que esperar. E se você não tem um suporte grande dos Estados Unidos para terminar rápido com essa guerra, você pode se ver em um cenário que é muito comprometedor e muito problemático. Então, o ataque israelense, nesse momento, a gente está a 10 dias das eleições dos Estados Unidos, nesse momento que a gente está gravando, o ataque israelense, nesse momento, precisa considerar o desejo, a vontade, as exigências do governo dos Estados Unidos. Então, Israel, durante todo esse tempo, foi avisando ao governo norte-americano onde seria o ataque. Os Estados Unidos diziam, aqui não pode ser, ali não pode ser, você tem que construir essa estratégia de maneira que agrade ao governo americano atual. Ah, mas as eleições estão logo ali, então tudo vai mudar depois das eleições. Olha, as coisas não mudam tão rápido assim. Por exemplo, se a Kamala Harris vence, ela significaria, basicamente, talvez ela mude um pouco a postura, o governo Biden sem a pressão das eleições, que tende a ser um pouco mais duro com Israel do que o governo Biden tem sido. Só que quão dura ela pode ser num confronto que envolve o Irã? Quanto ela pode abandonar Israel à própria sorte num confronto que não é contra o Hamas, que já está praticamente controlado ali na faixa de Gaza? É outro esquema, é outra situação. Então, não é simples para o governo norte-americano simplesmente abandonar, nem que sejam os democratas. E o Trump vai querer encerrar a guerra, o Trump vai dar suporte total para Israel para essa guerra. Olha, o Trump assumindo, o Trump não decide as coisas sozinho, né? O Trump ele não tem informações sobre o que está acontecendo. Ele tem que montar a equipe dele internacional. E essa equipe internacional do Trump tem que aconselhar o Trump do que é melhor acontecer. E até que ele assuma o poder em janeiro do ano que vem, ele precisa receber um monte de informação. Ele precisa fazer a troca de comando ali na Secretaria de Estado, no Ministério da Defesa. Não funciona assim. As eleições vão ser um marco importante para essa mudança de posição? Certamente. Só que as coisas não acontecem, enfim, em questão de 3, 4 dias após as eleições. Elas demoram um pouco mais. Então, a gente sabe, Israel não pode esperar meses para responder ao ataque iraniano, e tudo teve que ser combinado com o governo norte-americano. E aparentemente o governo norte-americano, e aí eu lanço aqui uma hipótese, não estava muito interessado nesse ataque israelense antes das eleições. E de repente apareceu esse vazamento, sobre o qual o Marquinhos falou. Um vazamento muito estranho, porque são documentos que são em inglês, que somente o governo americano possa ter produzido ou recebido da forma como eles foram publicados. Logo de cara, a hipótese mais provável era que esses documentos tenham saído diretamente do Pentágono. O governo dos Estados Unidos negou de cara. Depois, eles disseram que estão investigando. Isso quer dizer que eles estão, de uma maneira bem sutil, admitindo que possa ter saído deles. E, obviamente, isso não saiu de Israel. Se saísse de Israel, dificilmente sairia num canal de Telegram pro-Irã. E eu acho que se isso saísse, se isso fosse, por exemplo, um resultado de uma espionagem iraniana, isso não teria saído num canal de Telegram. Teria sido enviado diretamente para o exército iraniano, porque para o exército iraniano seria muito mais interessante conseguir neutralizar o ataque israelense, destruir aviões israelenses, do que intimidar Israel para que esse ataque não fosse feito. Essa é a minha hipótese. E eu acho que é muito, muito provável, acho que todo mundo concorda comigo, que esse vazamento surgiu de alguém ali dentro do Pentágono ou do governo americano. E a gente começa a pensar quais são os objetivos para que isso tenha sido vazado. Atrasar o ataque para depois das eleições é uma possibilidade, que eu acho mais plausível. Pode ser intimidar o governo Netanyahu, mandar uma mensagem, não ataca, porque não é que o governo Netanyahu tem 300 mil opções de ataque ao Irã, né? Israel não tem, enfim, tantas possibilidades para pegar o Irã de surpresa. Você precisa planejar. E se um plano sai furado, você precisa replanejar uma coisa do zero, ou ir para um plano B, que não foi compartilhado com os Estados Unidos, por exemplo, mas que é pior que o plano A. Então, uma estratégia de intimidação, de não faz isso, pelo menos não faz isso por enquanto, né? Que para mim tem muito a ver com essa estratégia de tentar dizer para o governo Netanyahu, a gente não está com vocês nessa guerra até o fim. Você vai ter que fazer isso de uma maneira bem
sutil que atende aos nossos interesses. E isso por quê? Marquinhos vai comentar sobre isso mais tarde, melhor, quando a gente falar sobre a questão com o Hezbollah, porque também aconteceu coisa na frente norte essa semana, frente norte de Israel, no caso, que o Hezbollah lançou um drone contra a casa do Netanyahu. Alguns de vocês devem ter lido isso, contra a casa de campo do Netanyahu. Primeiro que esse conceito de casa de campo não existe em Israel, né? A mansão em Queisária do Netanyahu é a mansão onde vive a família Netanyahu. Eles têm também um apartamento privado em Jerusalém e eles têm a residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém. E eles também estão abrigados numa outra casa em Jerusalém com um bunker contra ataques nucleares para que a primeira-dama possa ficar tranquila de que nada vai acontecer a ela. Ao povo não importa muito. Mas a casa deles de verdade, onde eles moram, é em Queisária. Se o Netanyahu não fosse primeiro-ministro, ele estaria passando seus dias ali. Sua esposa certamente estaria passando seus dias ali. Queisária, Cesareia, em português. Fica entre Tel Aviv e Haifa, mais ou menos, né? 40 minutos ao norte de Tel Aviv, um pouco mais perto de Haifa do que de Tel Aviv. A cidade com o IDH mais alto do país. É praticamente uma cidade... Eu não sei nem se tem status de município, mas é formado só por mansões à beira do mar, do lado do sítio arqueológico da Cesareia Antiga, que é a cidade que o rei Herodes criou, uma cidade portuária que ele criou para ser a capital da Judéia quando ele governava essa região. Ele tirou a capital de Jerusalém e passou para Cesareia, que era uma cidade romana, uma polis romana, né, não grega, romana no caso. Quem visitou Israel e foi ao sítio arqueológico pôde presenciar, com um teatro romano, enfim, com construções muito típicas dali, com um porto gigantesco para os padrões da época, e ali decidiu construir uma cidade para a burguesia israelense, e o Netanyahu tem uma mansão ali, que ele, se não me engano, ele construiu ou comprou lá para os anos 2000, quando ele de fato enriqueceu, depois de ele ter sido primeiro-ministro, que ele entrou para os negócios e fez mais dinheiro, embora ele more na parte pobre, entre aspas, da cidade, porque tem um setor mais rico ainda que o dele. E a mansão do Netanyahu, ela recebeu uma série de incrementos de segurança. Obviamente que o primeiro-ministro ele tem que ter sua situação assegurada, né? Então obras com dinheiro público para melhorar a segurança da região. Isso inclui muralhas, câmeras de segurança e mais uma série de questões que eu desconheço, que também são secretas, parte delas, mas eles moram ali. E eles costumam passar os fins de semana ali, exceto, obviamente, se tiver um evento como um ataque ao Irã, que o Netanyahu passa a noite toda acordado em Jerusalém. Fim de semana em Israel, vale a pena lembrar, é sexta e sábado. E esse ataque, sobre o qual a gente vai falar depois, vai dar detalhes sobre o ataque depois, ele aconteceu essa semana, e o Netanyahu, a sua esposa também, saíram culpando o Irã. E o Hezbollah falou, não, foi só a gente, foi só a gente. E o Netanyahu falou, não, foi o Irã, foi o Irã. Agora, para o Netanyahu, o ataque do Hezbollah significa um ataque do Irã, e entre nós, se o Hezbollah vai fazer um ataque contra o primeiro-ministro de Israel, uma tentativa de execução, como estava sendo apresentado, contra o primeiro-ministro israelense, não tem a menor chance do Irã não ter sido informado e ter aprovado essa operação de antemão. Então, assim, não foi o Irã que fez, mas o Irã participou. Do mesmo jeito que, enfim, os Estados Unidos também dificilmente não sabiam que Israel executaria o Nasrallah no Líbano, né? Mas, enfim, voltemos. Como o Netanyahu estava direcionando isso ao Irã, surge também a hipótese de que Israel usaria essa suposta tentativa de execução ao Netanyahu, daqui a pouco eu entender porque eu suposto, como um argumento para aumentar a intensidade do ataque contra o Irã. Pô, os caras chegaram no limite que estão tentando matar o primeiro-ministro. Então, vamos descer o pau neles agora. Israel vai tentar matar o Khamenei? Não, a gente já falou sobre isso aqui antes e vai falar de novo agora. Matar o Khamenei não é inteligente do ponto de vista israelense, não tem essa... Isso não, eu não sei se foi discutido, obviamente, eu não estou por dentro das reuniões ali. Algumas pessoas podem pensar que a gente está informado pelo Mossad aí, porque deixou para gravar o podcast no sábado de manhã, quando a gente sempre grava na quinta, e de repente Israel ataca o Irã na sexta. A gente não está sendo informado pelo Mossad, porque eu fiquei doente aí, tive um problema médico, agora eu tô melhor, mas a gente não pode gravar antes, mas enfim, quem sabe, né? Posso estar mentindo para vocês também. Mas, enfim, o fato é que a gente não sabe o que acontece a portas fechadas ali, mas eu duvido que tenha sido realmente cogitado a execução do Ayatollah Khamenei lá no Irã. Mas Israel possivelmente estava planejando um ataque em maior intensidade, os Estados Unidos disseram não. E quando aquela documentação foi vazada, toda a ideia que a gente teve foi que esse ataque vai ser adiado, né? Não vai acontecer agora. E de repente Israel me aparece com o coelho da cartola atacando o Irã na noite de sexta para sábado. O Marquinhos estava dormindo lá em Israel, porque o ataque começou às 2 da manhã. Eu, como estou aqui no Brasil, comecei a receber atualizações na madrugada, e já fui procurar na imprensa em português também, né, quando a Haaretz divulgou, eu vi 5 minutos depois de atualização, já tinha tido alguma coisa ou outra divulgada na imprensa em português, especialmente de Portugal, do Brasil menos, que é curioso, né? Portugal já era madrugada, mas enfim. E depois a gente foi recebendo mais informações. Explosões são escutadas em Teherã, 5 explosões pelo menos, e na região metropolitana. Depois, explosões são escutadas em outro lugar. Um oficial israelense confirma em off para o New York Times, foi Israel. Essa é só a primeira parte da resposta. De repente, outro diz, começou a segunda parte, o alvo são instalações militares. E, paulatinamente, durante a noite,
noite a gente foi descobrindo mais ou menos como foi feito o ataque. A gente não tem informações exatas de como foi feito, mas aparentemente ele foi muito similar ao Dardali, aquele ataque pequenininho. Israel foi até a Síria, fez algumas destruições na Síria. Da Síria, Israel teria afetado o sistema de radares iranianos e disparou os mísseis balísticos de aviões da Síria e do próprio Irã, porque aviões F-35 parecem ter ocupado o espaço aéreo iraniano, disparado de lá, e todos voltaram para Israel sem ser incomodados. Em plena paz, os pilotos vivos, os aviões inteiros. O Irã disse que a bateria antiaérea do país conseguiu evitar danos e foram feitos só danos minoritários em algumas instalações militares. A gente não sabe a extensão desses danos. É curioso que Israel demorou 2 dias para admitir que foram feitos danos minoritários nas suas instalações militares. O Irã, já na mesma noite, admite. O que abre a possibilidade de que a gente, enfim, pense que talvez esses danos não tenham sido tão minoritários assim. Mas a gente nunca vai saber, porque o exército iraniano, tal qual o exército israelense, nunca vai admitir grandes danos, porque isso seria, enfim, de alguma maneira, uma humilhação. E também, por outro lado, isso obriga um lado a dar uma resposta do mesmo tamanho que você não sabe se você vai conseguir dar. Então, sem que se envolva uma guerra. Então, é melhor não admitir, não contar a verdade e deixar essas coisas assim acobertadas. Mas daqui a pouco vão surgir fotos de satélite e a gente vai ter uma noção desses danos. Segundo fontes americanas, Israel atacou fábricas de mísseis e drones do Irã, obviamente sob o argumento de incomodar o Hezbollah. A gente não sabe se houve vítimas militares, vítimas civis. Não houve. A gente teve relatos de civis iranianos de escutar fortes explosões, mas não em áreas civis. A gente que está próximo de áreas militares. E ficou por aí. Eu comentei na semana passada sobre os mísseis israelenses. Israel não tem mísseis balísticos. Eu vou fazer aqui uma pequena correção. Israel tem mísseis de longo alcance, como o Marquinhos comentou. São especialmente mísseis disparados pela Marinha e pela aeronáutica israelense. São mísseis. Agora, Israel não tem grandes produções de mísseis balísticos. Israel não tem uma fábrica de mísseis balísticos como tem o Irã. Até tem uma produção interna, mas ela é muito pequena e não tem, como eu disse, uma unidade de mísseis. Israel tem os mísseis Jericó. Jericó 1, Jericó 2, Jericó 3. Jericó 3 aparentemente ainda não está pronto. Os mísseis Jericó 2, que não se sabe, porque é um programa secreto. É secreto, mas está no Wikipédia, né? É secreto que a gente não sabe, não tem informações concretas. Eles supostamente poderiam ser disparados contra até 8.000 quilômetros de distância. 8.000 é Israel atacar a China. É bem longe. Para vocês terem uma ideia, a distância entre Israel e o Brasil, mais ou menos Israel e o Rio de Janeiro, por exemplo, é de 10.000 quilômetros. 8.000 quilômetros é quase até o Brasil. Então, não existe míssil balístico no mundo que percorre essa distância, pelo menos que se tenha conhecimento público. E os mísseis Jericó 3, que supostamente estão em desenvolvimento, eles são mísseis balísticos que podem percorrer até 13.000 quilômetros. Então, assim, praticamente não tem lugar do mundo que você não possa acertar com um míssil balístico desses. E aparentemente eles são disparados também de aviões. O que Israel está começando a desenvolver agora são mísseis, ou aparentemente vai começar a desenvolver agora, são mísseis terra-terra. E mísseis de cruzeiro, que são disparados de navios, e mísseis disparados de aviões balísticos, que de longo alcance, 1.500, 2.000 quilômetros, já tem. E não só o Jericó, tem outros também. De fabricação israelense, mas disparados por aviões e também de fabricação estrangeira. Então, o que Israel não tem é o sistema de que você aperta um botão e dispara mísseis em 5 minutos e estão chegando lá no Irã. Você não tem. Vai ter, com o tempo isso vai ter. É muito mais custoso, você precisa de avião, você precisa botar os aviões no ar, você precisa, enfim, neutralizar a bateria antiaérea aqui e ali. Mas eles também, por outro lado, são mais eficientes que os mísseis terra-terra. São ataques que você precisa de uma melhor preparação, que você tem mais riscos, porque ninguém quer ter um avião destruído. O avião custa muito caro. Ninguém quer ver quem tem o piloto, né? O país que tem o piloto não quer ver o piloto morrer ou correr risco de morte. Mas quando o ataque é executado, ele tem menos risco de errar. No caso, ele é um ataque mais preciso. Enfim, não é uma questão de estratégia. Quem tem dúvida sobre isso vai lá no episódio passado escutar. E efetivamente, esse foi o mecanismo usado por Israel. Não foram mísseis de cruzeiro. O cruzeiro demora muito mais para atingir o alvo e a alerta pode ser lançada anteriormente. Ele pode ser mais facilmente interceptado. Mas enfim, isso foi o que aconteceu. Depois começaram a surgir outras informações, né? E o Marquinhos vai comentar sobre elas. Por exemplo, né, que Israel teria avisado ao Irã: a gente vai fazer esse ataque. Não vai ser um ataque de grande intensidade. E se vocês responderem, isso vai dar merda para vocês. Essa foi informação trazida pelo jornalista Barak Ravid, né, que o Marquinhos já comentou sobre ele, jornalista israelense radicado nos Estados Unidos, que essa seria uma informação enviada por intermediários diretamente de Israel para o Irã. E eu acho que o Irã aceitou essa determinação, essa exigência israelense, tanto que o comunicado oficial do Irã não promete resposta. Terminamos com isso? Finalizamos essa tensão entre Israel e Irã? Pelo menos essa etapa, parece que sim. Mas, enquanto tiver guerra no Líbano, enquanto tiver guerra em Gaza, pode acontecer, né? Tipo, tudo pode aumentar aqui e ali, com erro de cálculo, né? E a merda pode sempre aumentar. Mas
Mas eu acho que nesse aspecto, a preocupação por um ataque iraniano a qualquer momento contra Israel, ela diminui bastante. Até porque o Irã sabe que se Israel não tem hoje a guarida dos Estados Unidos da maneira que Israel gostaria, o Irã não tem a guarida de ninguém da maneira que eles gostariam. Então não vale a pena para nenhum dos dois lados se meter no confronto agora. E o Irã, né, isso é um artigo excelente no New York Times essa semana, sobre o novo Oriente Médio que está sendo construído. O Irã tem se aproximado dos países árabes, inclusive dos países do Golfo, e tem feito negociações para uma paz razoável, uma paz silenciosa com esses lugares, e em busca de construir uma nova realidade. Enquanto Israel está envolvido nesse confronto em Gaza e no Líbano, com um grande número de muçulmanos, de palestinos, de libaneses, de árabes mortos, fica impraticável uma construção de um Oriente Médio no qual Israel seja um ator aceitável por parte dos países árabes. E o Irã está aproveitando esse vácuo. O Irã não é o aliado mais desejado pela Arábia Saudita, por exemplo, mas Israel parece ser menos ainda. Então, nessa situação, um acordo entre Israel e a Arábia Saudita é muito distante e o Irã aproveita para se aproximar da Arábia Saudita, da Jordânia, do próprio Egito. Sei lá, vamos acabar com essas hostilidades aqui, eu vou convencer os Houthis de não fazer nada de mal aí, vamos tentar chegar num entendimento aqui e ali, e a gente vai avançando, porque a ideia agora é isolar Israel, o que é muito ruim para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queria provocar essa divisão no Oriente Médio e levar os países do Golfo para o lado de Israel, os países árabes do Golfo, e aparentemente o Irã tem aproveitado muito mais essa situação do que os Estados Unidos. A China vem sendo um ator importante na hora de fazer essas intermediações. Ainda não existe uma relação de amizade, digamos assim, as relações diplomáticas voltaram, mas de amizade entre a Arábia Saudita e o Irã, mas as hostilidades elas estão neutralizadas, totalmente neutralizadas. Israel voltou a ser o vilão da história, o indesejado para a maioria desses países, e isso é uma dor de cabeça para os Estados Unidos e é uma derrota gigantesca para a diplomacia israelense no Oriente Médio. E isso é uma vitória do Hamas, como a gente comentou no episódio retrasado, né, dos anos 70, sobre os objetivos do Hamas no 7 de outubro. Isso é uma vitória do Hamas do ponto de vista de levantar a questão palestina, de isolar Israel, e mesmo com toda a destruição na faixa de Gaza que eles têm, do ponto de vista diplomático e da geopolítica, o Hamas saiu vitorioso num nível que ninguém esperava, né? Hoje em dia, ninguém em Israel pode falar em Estado palestino, e o Hamas não quer um Estado palestino nos moldes dos que a comunidade internacional quer negociar. O Hamas quer a destruição de Israel. A relação de Israel com a Arábia Saudita é muito mais distante do que nunca de acontecer, e a causa palestina foi alçada à agenda global novamente, e inclusive tomando espaços que antes eles não ocupavam, e enfim, Israel está sendo isolado, o sionismo demonizado por importantes setores, e esse novo Oriente Médio vem sendo construído, e o Irã não precisa de uma guerra para isso. O Irã está satisfeito com a situação como ela está. O Hezbollah foi muito baleado, é verdade. O Irã perdeu com a situação. O Irã saiu perdendo em alguns aspectos. Mas no contexto político, e a gente sabe que as guerras elas obedecem a objetivos políticos, geralmente, né? Geralmente não, sempre. O Irã, ele não está saindo dessa situação pior do que entrou. Quem está sendo pior do que entrou certamente é Israel. Pois é, né? Que manhã, né, cara? Que manhã tivemos aqui hoje. Mas, enfim, eu acho que muita coisa interessante, né, nessa questão toda, principalmente no que diz respeito à diplomacia e a forma como esse ataque foi feito. Eu acho que essa informação que foi passada, né, pelo Barak Ravid sobre Israel ter dado mensagens, ter mandado mensagens ao Irã é muito interessante, porque realmente mostra que Israel também não, por algum motivo, está tentando desescalar, né? A gente, desde o início da guerra, ouviu Israel falando que um ataque ao Irã ia ser uma coisa muito destruidora. A gente tem setores dentro do governo israelense e dentro da sociedade israelense também que não fazem parte do governo, mas que querem que essa situação escale para que Israel ataque as instalações nucleares iranianas, né? Muita gente falando que esse é o momento, principalmente também em função do enfraquecimento do Hezbollah, por conta de tudo que aconteceu no último período, a morte do Nasrallah, os sucessivos ataques de Israel lá no Líbano, né? A gente vai comentar disso já já. Enfim, essas mensagens que Israel manda mostra que pelo menos alguma coisa aconteceu ali no que diz respeito a essa tentativa de Israel de não escalar mais ainda, porque no momento que eles mandam uma mensagem dizendo não retalia, primeiro eles informaram o que eles iam fazer, não atacaram poços de petróleo como os Estados Unidos exigiram e não atacaram as instalações nucleares, também exigência iraniana. E também a gente relaciona isso à chegada na semana passada, retrasada, das baterias antimíssil, né? Que foram mandadas pelos Estados Unidos aqui e já estão em funcionamento. Eu acho que isso também fez parte de toda essa espera de Israel para fazer o ataque, era que no momento em que essas baterias foram instaladas e podem funcionar, esse ataque israelense
israelense saiu. E os Estados Unidos também falaram para o Irã, caso vocês façam qualquer retaliação, a gente vai, mais uma vez, ajudar Israel a se defender, enfim, a parar o ataque de vocês. E eu acho que também essa questão desse artigo aí do New York Times é muito, muito interessante, porque exatamente como você falou, né, o Hamas ele tinha como um dos objetivos construir, mudar o mapa do Oriente Médio, e realmente ele está mudando, né? O Irã deve ter percebido esse enfraquecimento do Hezbollah, porque, enfim, né, tá realmente muito mais fraco do que estava há 2, 3 meses atrás, por conta de tudo que aconteceu, e agora ele está indo para uma outra arena, o que bota Israel num isolamento internacional absurdo, absurdo. E eu estava pensando justamente isso essa semana, né? Porque você tem esse eixo que está se criando dos países do BRICS, né? Que você inclui aí a Rússia, você inclui a China, você inclui querendo trazer outros atores também do Oriente Médio para esse bloco, e nenhum deles vai aceitar estar com Israel num possível bloco, né? Num possível bloco econômico, um bloco político, um bloco militar, ou seja lá o que for. Porque Israel hoje, enfim, no momento em que a gente inclusive tem informações de que a Rússia passou informações para o Irã, que passou informações para os Houthis por conta dos navios que os Houthis têm atingido no mar perto ali da sua fronteira, né? Vários navios foram atingidos ali por mísseis dessa milícia lá no Iêmen. Então, assim, tá se criando um eixo no Oriente e se criando, enfim, e o Ocidente, e nenhum dos dois Israel se encaixa, né? Porque você hoje também, apesar de Israel ainda ter vamos dizer assim, né? Dou até uma respirada para falar isso, né? Mas ainda ter uma certa legitimidade dentro do Ocidente, a gente vê a cada dia que passa as críticas aumentando absurdamente. A França já está de saco cheio, a Alemanha já está começando a ficar de saco cheio. A gente viu sempre um apoio muito forte à Alemanha desde o início da guerra, e já há também notícias de que há setores dentro da política alemã que já não querem mais esse apoio incondicional a Israel. A Inglaterra, hoje a gente tem um partido, um governo, né, do partido de esquerda na Inglaterra, ou seja, isso tende a mudar também. Israel está ficando cada vez mais isolada dentro do Ocidente, dentro do Oriente e no Oriente Médio também. Então, assim, é muito complicado esse futuro que o diplomático, né, que o país está construindo. E o mais interessante, o ministro das Relações Exteriores do Irã, nas 2 últimas semanas, visitou a Arábia Saudita, que estava pronta a fazer um acordo de paz com Israel antes do ataque do Hamas, né? Esse, inclusive, foi um dos argumentos utilizados pelo Hamas para poder para o ataque do 7 de outubro. E também na Jordânia, conversando lá com o governo jordaniano, que tem um acordo de paz com Israel, e com o governo egípcio, também tem um acordo de paz com Israel. Ou seja, o isolamento que o governo Netanyahu e essa política tresloucada de guerra sem fim está fazendo é muito, muito, muito sério, né? Tá colocando um país num isolamento e assim, o país está caminhando para ser mais um pária internacional, né? A gente tem alguns párias que se constroem, e Israel está como a Rússia vista como um pária por boa parte, né, dos países do mundo, a Coreia do Norte, e Israel vai entrar nessa linha também, porque ninguém vai querer negociar com Israel, ninguém vai querer ter acordo com Israel da forma como a política aqui está se construindo, né? Então, assim, eu acho que a questão diplomática é o principal ponto que a gente vê se construindo aí no último período, e esse isolamento que Israel vem sofrendo aí por conta da sua política, né? Por mais que digam, vamos começar a dizer um monte de coisa ali, mas não. É a política israelense, como você falou, né? Nenhum país do Oriente Médio vai aceitar o final dessa guerra que não seja, vamos dizer assim, pelo menos a construção, um apontamento para a criação do Estado palestino. Israel não vai aceitar isso, né? O que a gente vê na Cisjordânia, o que a gente vê em Gaza, não apontam nesse sentido. E o governo não está nem um pouco nessa linha. A sociedade também não está nessa linha. Então, o isolamento de Israel no próximo período, ele tende a ser uma coisa absurda, absurda. E quanto mais essa guerra se prolongar, mais esse isolamento vai acontecer. O que deixa a gente aí numa situação um tanto quanto complicada. Uma coisa, Marquinhos, só para deixar registrado, o nome do artigo do New York Times que a gente recomendou é Amid this shift is underway without Israel, e ele é da Maria Abi Habib e do Ismail Nahar. É isso. Ô, João, para nossa próxima frente. Líbano, Lebanon. É isso aí. Os ataques em solo libanês continuam a todo vapor, tanto em Beirute quanto no leste do país, que faz ali região com a fronteira com a Síria, ou também no sul do país, obviamente, que a região faz fronteira com Israel. O exército israelense diz ter atingido vários alvos significativos do Hezbollah, como o depósito de armas, de drones e também agências bancárias do grupo. E vamos explicar um pouquinho esse negócio dessas agências, né? O Hezbollah tem todo um sistema financeiro que se chama Al-Qard Al-Hassan, né? Que ele não está ligado ao sistema financeiro internacional, ou seja, é muito difícil também você fazer
fazer sanções, né, e bloquear, como foi feito o sistema financeiro do Irã e tudo mais, mas eles movimentam uma quantidade absurda de dinheiro, têm investimentos em diversas áreas econômicas e também áreas sociais. Cerca de 1,5 milhão de muçulmanos xiitas que vivem no Líbano, de uma certa forma, assim, direta ou indiretamente, usufruem desses pagamentos, né, e desses serviços da rede do Hezbollah, e eles têm empresa de construção, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, faz contrabando também de petróleo iraniano. Enfim, isso foi divulgado pelo jornalista Yossi Melman, que publicou um texto no jornal The Marker e também em outras mídias aqui em Israel. E essa semana foi também uma semana com centenas de foguetes vindo do Líbano, colocou assim, centenas de milhares, né, se não milhões assim, de cidadãos israelenses em bunker várias vezes. João, se tu tivesse aqui essa semana, tu não ia sair do bunker. O norte de Israel está sendo completamente atacado, constantemente atacado, né, por mísseis e drones. E um desses drones, como comentamos aí quando a gente falou do Irã, atingiu essa mansão particular do Netanyahu em Cesareia. O imperador, né, apareceu logo depois com uma cara de mafioso, gravou um vídeo com uma camisa polo preta, com óculos escuro, né, dizendo que o drone que atentou contra a vida dele, a vida da esposa dele, quem lançou o drone, né, na verdade cometeu um erro grande, e aí, como o João comentou, apontou dedos diretamente ao Irã, apesar do Hezbollah ter assumido a autoria desse lançamento. Enfim, o Irã negou, falou que não tinha nada a ver com isso, né, que não, a responsabilidade não era dele, e também essa semana a gente teve mais bases da Unifil que sofreram com ataques israelenses, inclusive ataques de tanques israelenses. Isso faz com que a pressão em Israel aumente bastante. E em meio a tudo isso, o governo já começa inclusive a falar de um cessar-fogo no Líbano, para que a guerra, eles não querem que a guerra avance no inverno, pelo menos em solo libanês, mas que nesse cessar-fogo Israel tenha a possibilidade de atacar posições do Hezbollah no sul do Líbano, caso identifique ali que o grupo está voltando a se organizar na região. E aí, João, será que é possível um cessar-fogo com Israel tenha liberdade para atacar o sul do Líbano? Olha, tá rolando muita informação aí, ou pelo menos muita coisa está sendo jogada na mídia, que eu não sei se eu posso chamar isso de informação, que a gente não sabe exatamente se pode confiar ou não, quem é que está soltando, se é razoável, né? Mas algumas delas estão dizendo que Israel deve terminar o confronto com o Líbano em até 2 semanas, né? Com Hezbollah, no caso, no Líbano, com Hezbollah. E isso pode também ter a ver com o que a gente comentou aqui, né? Você não tem como estender isso por muito tempo. Os objetivos a serem alcançados, eles são reduzidos, né? Você não pode eliminar o Hezbollah, e a gente vai até chegar nisso agora, por conta dessa informação que saiu sobre o ataque às instituições financeiras do Hezbollah. Israel sabe disso, sabe que não tem como eliminar o Hezbollah, então a gente, enfim, tá nessa expectativa. Curioso, Marquinhos, que essa semana teve muita sirene no norte, né? Mas ontem, na sexta-feira, as aulas voltaram, né? No lugar onde eu moro. Minha filha teria tido aula se a gente estivesse em Israel agora. E meu filho terá aula no domingo, até segunda ordem. As aulas voltam na escola dele. Então, eu acho impressionante que o governo está liberando a volta às aulas. Obviamente, as aulas deveriam estar interrompidas por conta das festividades. Elas voltariam agora na sexta-feira. O meu filho não tem aulas sextas, por isso que a escola dele não voltou na sexta. Voltaria no domingo. E o governo manteve a agenda, como se o norte não tivesse sob ataques do Hezbollah. Agora, isso não é uma decisão só do governo, né? Isso é o Picud Oref, que é o comando de frente interna do Exército, que restringe ou habilita a atividade da sociedade civil, considerou razoável voltar às aulas nesse domingo no país inteiro, no norte inteiro do país praticamente, exceto, obviamente, as regiões mais próximas da fronteira. O que me surpreende bastante, eu vou ser sincero, tinha certeza que isso ia continuar por um tempo. Se isso vai ser mantido ou não, depende do Hezbollah nesses próximos dias. 3, 4 ataques agora, hoje de noite, suspendem com certeza as aulas de amanhã e de depois, ou amanhã mesmo, as aulas vão acabar sendo suspensas, se a situação esquentar, né? É muito difícil você levar as crianças para um bunker todas juntas e chegar a tempo, enfim, é difícil que você tenha lugares que possam receber, por exemplo, escolas que possam receber todos os alunos ao mesmo tempo em bunkers. Eu acho que a tendência é que, enquanto esse confronto estiver acontecendo no Líbano, essa situação não esteja plenamente resolvida e o comando de frente interna vai acabar dando um passo atrás, nem que seja fazer aulas reduzidas. Também duvido que muitos pais vão levar os filhos para as escolas nessa situação. Eu não sei se eu levaria meus filhos para a escola nessa situação agora. Certamente eu não deixaria o meu filho ir no transporte coletivo, né, que vem buscar ele no Mochava onde eu moro. Eu levaria de carro, porque se tem uma sirene no meio do caminho, ele não tem como tirar os alunos do ônibus, né? E no carro eu posso tirar ele do carro. Enfim, como eu não estou em Israel agora, esse não é um problema para mim. Daqui a mais
ou menos 2 semanas quando eu voltar, eu resolvo essa questão. Eu espero que já tenha terminado. Mas é verdade, a situação com o Líbano, ela segue a todo vapor. A situação no Líbano, voltando a falar, com o Hezbollah no Líbano, segue a todo vapor. Houve muitos ataques no norte de Israel e houve muitos ataques no Líbano, em várias regiões. Habitantes da região do Vale da Beca foram orientados, né, ou coagidos a deixar suas casas. Muitos lugares estão evacuados no Líbano, diferente de Gaza. No Líbano, a população ela consegue se locomover e sair de perto dos ataques que vão acontecer pelas forças israelenses, mas a gente também não sai. E um dos ataques mais significativos feitos essa semana foi contra o Al-Qard al-Hassan, que é a cadeia bancária do Hezbollah, onde foi destruído um edifício central. O Hezbollah ele tem um sistema bancário financeiro no Líbano, e ali foi destruído, enfim, a sede deles, inclusive com ouro destruído, com dinheiro. Foi um ataque mostrando, ó, a gente vai atrás da raiz, onde vocês se financiam, o dinheiro de vocês vai acabar se depender da gente, não estamos nem aí para isso. E fizeram esse ataque, foi muito noticiado na mídia israelense, e esqueceu, ou pelo menos parcialmente, né, esqueceu que o Hezbollah tem uma rede, uma teia de negócios que financiam um grupo, e que para que você realmente destrua a capacidade financeira do Hezbollah, você vai ter muito mais trabalho do que uma dúzia de ataques ali no Líbano contra uma ou outra agência de serviço financeiro. Vou dar uns exemplos para vocês. Parte do financiamento do Hezbollah ele vem do Irã. O Irã, por exemplo, contrabandeia petróleo para o Hezbollah vender de maneira ilegal ou semi-ilegal, e isso também é parte desse financiamento. Não tem como evitar totalmente que esse petróleo chegue no Líbano. Além disso, o Hezbollah tem empresas de construção civil que estão espalhadas por todo o país, que estão maquiadas, né, como organizações legais, mas que todo mundo sabe, ou parte da população sabe, que são do Hezbollah. Eles têm outros órgãos que estão atuando no sistema financeiro, e eles têm também outras empresas que atuam em diversas áreas no Líbano, que são pertencentes à comunidade xiita, e que o Hezbollah tem participações ali, que é muito difícil você atacar. O Hezbollah, por exemplo, eles estão envolvidos no domínio na produção de energia através de combustíveis no Líbano. E para quem sabe a situação do Líbano, para quem conhece a situação do Líbano, sabe que o Líbano, há bastante tempo, vive uma crise energética muito significativa. Muitas instituições sobrevivem à base de geradores, e o Hezbollah, por ter justamente acesso a esse combustível fóssil que vem do Irã, ele consegue vender petróleo no mercado negro para que esses geradores funcionem. E isso é muito significativo no Líbano, nesse momento, né? O Diogo Bersito, que foi repórter da Folha, atualmente ele é correspondente nos Estados Unidos e tal, a gente conheceu ele aqui em Israel, porque ele foi enviado para cá durante um tempo, e ele teve no Líbano algumas vezes. Ele sempre relatou que em Beirute ele tinha poucas horas de energia por dia, e que ele tinha que decidir quando que ele podia lavar roupa, que horas do dia ele tinha que decidir lavar roupa, escutar rádio, porque ele não tinha acesso à energia o tempo inteiro. E o Hezbollah contrabandeia combustível, por exemplo, no mercado negro, e muita gente depende do Hezbollah. Além disso, o Hezbollah recebe doações de comunidades xiitas ao redor do mundo, por exemplo, da tríplice fronteira, né, entre Brasil, Argentina e Paraguai, onde tem uma comunidade libanesa xiita significativa, ali em Foz do Iguaçu, principalmente em Cidade del Este, ali no Paraguai, que já há muitos anos a investigação da Polícia Federal sobre esse tipo de coisa. Inclusive, essa semana parece que a Polícia Argentina prendeu uma pessoa responsável por recrutar membros para o Hezbollah naquela região. Eles têm caixas de caridade, eles têm doações, eles têm lavagem de dinheiro em empresas naquela região. E eles também têm uma rede de negócios no mercado negro e no contrabando, da forma mais, digamos assim, caricata que existe, né? Contrabandeando carros de luxo, com gangues e clãs do crime organizado no Líbano. Tudo isso aí é fonte de receita para o Hezbollah. Você pode afetar o Hezbollah explodindo o principal centro de poder financeiro deles no Líbano, ali onde eles investem na própria bolsa, né? Tem investimentos na própria bolsa de valores de Beirute, mas você não tem como evitar todo o fluxo de dinheiro, o fluxo financeiro que entra para o Hezbollah e que financia o grupo com uma explosão. Você precisa ir, atacar toda a teia, você precisa até o Irã, você precisa até a América do Sul, você precisa até a Europa. E é muito difícil você fazer secar todo o financiamento que o Hezbollah tem. O Hezbollah está muito envolvido em diversas áreas de negócio, o que dificulta muito, enfim, que Israel possa eliminar o Hezbollah financeiramente, né? Vai prejudicar de fato o Hezbollah financeiramente, de modo que eles não possam se reconstruir. E isso explica também por que o Hezbollah é forte no Líbano. Tem 1,5 milhão de xiitas no Líbano. O Hezbollah as empresas de construção civil, por exemplo, eles não atendem só ao mercado da população xiita, e tudo isso, obviamente, facilita o enriquecimento do grupo num país em crise e o fortalecimento deles frente ao Estado libanês, que é um Estado muito deficitário, muito problemático, que não consegue
conseguir atender as demandas da população minimamente, isso favorece grupos de poder paralelo como o Hezbollah, que são eventualmente ou constantemente parte do governo do país, e obviamente que o país não vai se voltar contra um grupo que, inclusive financeiramente, ele é mais estável do que o próprio Estado. Então é muito difícil que Israel consiga destruir o Hezbollah também nessa questão. Esse ataque foi muito comemorado pelo exército israelense. Ele é um passo pequeno para quem deseja de fato afetar as finanças do Hezbollah. Eu não sou otimista em relação a uma vitória contra o Hezbollah, a que a população libanesa vai afastar o Hezbollah. Eu acho sim que o Hezbollah vai demorar um tempinho para conseguir se reorganizar como antes, para eleger novas lideranças, talvez para construir uma rede de túneis tão próximas à fronteira com Israel. Talvez isso demore um pouco mais, mas o Hezbollah vai continuar existindo ali no Líbano, vai continuar sendo uma ameaça a Israel e vai continuar sendo um fator importante da realidade libanesa, não importa como esse confronto acabe, porque ele não vai acabar da maneira que o governo israelense prometeu para a população. Sobre o Líbano, eu só queria fazer um comentário mais, ou dois, sobre o Líbano e o Irã, na verdade, né? O Irã divulgou informações sobre alguns oficiais israelenses, e essa informação vazada do Irã, que é uma maneira de intimidar, teve esse segundo vazamento, né? E eles estão agora ameaçando soltar informações sobre o Yair Golan, que é o líder do Partido dos Democratas, que é o partido da esquerda sionista, tem aparecido aí com de 9 a 11 cadeiras nas pesquisas, que é pouco, mas significa um crescimento da esquerda sionista no espectro político eleitoral israelense. Esse vazamento é importante a gente mencionar. E o segundo ponto que eu queria comentar, a gente esquecer, é que Israel, aparentemente, apresentou uma proposta para a comunidade internacional para cessar fogo no Líbano, que envolve a possibilidade de que Israel possa ficar livre para fazer incursões aéreas, a gente acredita, né, que terrestres não, mas aéreas, na região sul do Líbano, depois de cessar fogo. Ou seja, se o Hezbollah descumprir o acordo, a ideia é voltar a resolução 1701 do Conselho de Segurança, a partir da qual a Unifil seria a força responsável por controlar o sul do Líbano, mas o Hezbollah atua ali livremente, né? Eles entram vestidos de civis. A Unifil sabe disso. Inclusive, essa semana, membros da Unifil disseram: a gente sabe que tem túneis construídos aqui, a gente avisou o governo libanês, mas é proibido para a gente atuar em áreas privadas. Então, Israel exige algumas mudanças na atuação da Unifil e também quer ter uma liberdade para ações na fronteira. Eu duvido que alguém aceite essa proposta de Israel. E para quem quiser saber mais sobre a Unifil, na semana passada, o Xadrez Verbal fez um bloco especial com a convidada Mariana Albuquerque, que é especialista em relações internacionais. É mais ou menos 1 hora esse bloco, podcast inteiro, segundo alguns padrões. O Xadrez Verbal, 1/4 de podcast, mais ou menos. Mas eles um bloco muito interessante, que ela explica toda a história da Unifil, como eles foram criados, qual é, enfim, o procedimento geralmente nessas situações, qual é a relação da Unifil com o país onde ela é instalada. E para quem quiser se informar melhor sobre isso, eu recomendo muito escutar o podcast inteiro, mas especialmente esse bloco. Mas enfim, a Unifil ela tem restrições de atuação, eles reconhecem, eles sabem da atuação do Hezbollah ali, mas que eles estão de mãos atadas. Inclusive, eles várias vezes fizeram pedido para atuar contra incursões do Hezbollah ali, que eles sabiam, que eles informaram e que eles queriam ter atuado e eles não receberam a permissão, no caso do governo libanês. Então, isso acontece. Israel quer uma possibilidade de atuação caso isso não possa acontecer, caso a Unifil não possa atuar, ou a Unifil não queira atuar, porque o governo israelense desconfia da Unifil, mas aparentemente essa proposta ela não vai para frente, porque não tem cessar-fogo que permita que um dos lados tenha a liberdade de atuação e o outro não. Então, isso não é cessar-fogo no território vizinho, isso não é cessar-fogo, isso é manter a situação em situação de tensão militar. Então, só queria fazer esse adendo antes de passar para a próxima notícia. É isso. Tá osso duro de roer. Vamos para a próxima frente. Gaza. O que mais dá para falar de Gaza, né, cara? Massacres da população palestina continuam acontecendo. Dezenas de mulheres e crianças foram assassinadas por Israel essa semana por bomba, tiro, por fome. Desde o início da semana, teve muita pressão americana, né? Israel, para que entrasse ajuda humanitária, e o governo Netanyahu autorizou aí a entrada de 250 caminhões no norte da faixa de Gaza, que é onde Israel vem atuando nas últimas semanas, num projeto aí de limpeza étnica total. Isso tudo faz parte aí desse plano chamado Operação Alufim, né? A gente comentou dessa operação já tem uns 2 ou 3 episódios quando começou. O objetivo é a limpeza étnica do norte de Gaza. Quem permanecer ali na região vai ser visto como alvo legítimo pelo exército israelense e possivelmente será morto. Nessa semana houve alguns massacres, teve no campo de Nuseirat, que fica no sul da faixa de Gaza, mas também
principalmente em Jabalia, que fica bem no norte da faixa de Gaza, mais ainda acima, inclusive, da cidade de Gaza. A gente viu cenas assim de milhares de palestinos, homens, mulheres, crianças sendo enfileirados, separados, homens de um lado, mulheres de outros, e enfim eram inspecionados aí pelos soldados israelenses. A mídia israelense mostra, né, essas imagens e diz que com a morte do Sinwar, os palestinos que eram ameaçados pelo Hamas, caso saíssem de suas casas, tinham decidido deixar Jabalia, mas na verdade é que tanto a fome quanto os sucessivos massacres, né, e o medo de ser morto pelo exército fazem com que os palestinos saiam do norte de Gaza. Ou seja, eles não estão saindo porque eles querem, eles estão saindo porque eles estão sendo expulsos das suas casas. Porque senão, quem ficar tem grande chance de morrer. Mais uma coisa interessante é que os palestinos não estão atravessando completamente para o sul da faixa de Gaza, né? Bem no meio ali tem o corredor de Netzarim, que é uma estrada que divide a faixa de Gaza de leste a oeste, e os palestinos não estão passando por esse corredor, né, para a parte sul de Gaza, porque eles estão com medo de, caso passem, né, para o sul, eles não seja permitida a volta deles depois para suas casas, obviamente as casas que ficarem de pé. Junto a tudo isso, a gente teve essa semana a informação de que o governo vai mandar para o Cairo uma delegação para voltar a negociar a troca de reféns, né, depois de muita pressão também que sofreu aqui, que vem sofrendo a sociedade israelense desde a morte do Sinwar. É isso, João. Exército atolado até o pescoço na lama de Gaza, cenas que nos remetem diretamente, né, a coisa que vimos há cerca de 85 anos atrás aí durante a Segunda Guerra Mundial. Está cada vez mais difícil para quem ainda diz que não há genocídio em Gaza defender seus argumentos. Essa situação, né? O que foi noticiado é que em Jabalia é um campo de refugiados ao norte da cidade de Gaza, né? Que já na primeira fase da guerra tinha tido uma operação do exército ali que tinha deixado um estrago tremendo, tinha fotos de uma cratera gigante no meio do campo de refugiados. E essa semana a gente viu cenas que foram muito, muito tristes, porque o lugar já não recebe ajuda humanitária praticamente. E o exército, a informação foi a seguinte: quem ficar aqui vai morrer, né? Grande chance de morrer. Então não existe saída voluntária numa situação dessa, né? É uma ameaça praticamente. E as pessoas foram embora. E aí o exército separou mulheres, crianças e idosos de um lado e homens do outro. Os homens foram levados à investigação para saber se eles eram membros de algum grupo terrorista. E aí, enfim, como o Marquinhos falou, as pessoas se recusaram a descer do corredor Netzarim, que é uma linha que corta na horizontal a faixa de Gaza, está embaixo da cidade de Gaza. A maioria se refugiou na parte ocidental da cidade de Gaza, ou seja, a próxima costa. Por qual o medo deles? Essa ação do exército israelense de separar as mulheres, crianças e idosas dos homens, ela foi uma ação que aconteceu na Nakba, na Guerra de 48, que muitas vezes, quando o exército evacuava cidades árabes, no caso, e aí isso aconteceu de diversas maneiras, né? Aconteceu também, mas algumas vezes era tipo, eles separavam os homens das mulheres, crianças e idosos, e quando se descobria que os homens eram membros de grupos, eles eram presos e, em eventuais circunstâncias, alguns foram mortos também. Isso está vivo na memória dos palestinos. Então, eu não gosto de comparar com a Segunda Guerra, no caso, porque o caso palestino ele tem sua própria efeito de comparação muito mais, enfim, para mim, adequado, que é a Nakba, que é justamente o temor deles. O temor dos palestinos não é que não é ser mandado para campos de extermínio. O temor dos palestinos é que eles sejam expulsos novamente, percam territórios e tenham parte dos homens presos ou mortos pelo exército israelense. Né? E, basicamente, o que aconteceu em Jabalia faz eco com tudo que eles escutam, geração traz geração na história ali. E aí, eu quero relacionar esse caso, a gente vai tocar no próximo ponto, do evento que o Likud fez para a recolonização de Gaza, né, para a reconstrução de assentamentos judaicos em Gaza. Mas eu quero tocar nesse ponto pelo seguinte: não há como você olhar para essa situação e ver essa expulsão dessas pessoas daqueles lugares. Ah, mas eles vão poder voltar. Eu não sei se eles vão poder voltar, porque eu não sei o que vai acontecer ali, porque o exército israelense, porque o governo israelense, ele não apresenta uma alternativa, ele não apresenta um plano para Gaza. E quando você não tem um plano, você abre espaço para que tudo possa acontecer. E a gente sabe, vem relatando isso aqui há muito tempo, que tem gente em Israel que está muito interessado naquela região. E o discurso dentro da direita israelense de que o inimigo só vai ceder quando ele perder território, ele é cada vez mais forte. E a gente tem que dizer, a gente tem que ser honesto com isso, eu vou voltar nisso daqui a pouco, que a maioria dos assentamentos israelenses não foram construídos por iniciativa do governo formal. Aqui a gente vai construir um assentamento. Pelo menos no início. Hoje
Hoje em dia isso praticamente virou regra, mas quando eles surgiram não foi assim. A gente teve os chamados assentamentos de segurança, eu vou voltar neles mais tarde, mas vários assentamentos eles foram construídos na marra. Os colonos foram lá e estabeleceram um assentamento. Aí o exército foi lá e tirou. Aí eles foram lá e botaram outro. Aí o exército demorou um pouco mais e tirou. E aí eles, enquanto isso, foram entrar na justiça e foram lá e botaram outro e troca o governo e o governo vai lá e reconhece o assentamento. E isso pode acontecer agora também. Então há esse temor de perder terra, a pouca terra que os palestinos já têm, novamente. Então isso realmente é um trauma muito grande. E quando a alternativa é ou eu saio ou eu morro, obviamente que vai ter gente que vai sair. Muitos palestinos de Gaza já teriam saído de lá se tivesse a alternativa de sair. A população de Gaza hoje se calcula que ela tem 1.700.000 pessoas. Antes da guerra, o cálculo era de que era 2.200.000 pessoas. A gente não tem números concretos ali, porque tudo é muito difícil na faixa de Gaza, na Cisjordânia também. Enfim, as informações do Hamas elas são complicadas, ou eles não fazem censos, então é muito difícil de saber exatamente qual é a população exata do lugar. Mas se calculava que fossem 2.200.000 pessoas antes do 7 de outubro. E agora está falando de 1.700.000. A gente tem 42.000 mortos, um número razoável de desaparecidos. E a gente tem pelo menos 400.000 pessoas que fugiram de Gaza enquanto dava. E se trata basicamente da elite, que tinha $10.000 para pagar para o Hamas, escapar pelos túneis e ir para o Cairo, e ou ficar no Cairo em bairros de refugiados ali, ou ir para outros lugares do mundo, para o Catar, para o Bahrein, para a Europa, para os Estados Unidos, sei lá para onde. Então, a gente já está visualizando essa situação, né? Eu tenho certeza que se mais gente pudesse fugir daquele inferno que é a faixa de Gaza, eles já teriam fugido. Só que eles não têm como. Só que eu tenho certeza também que muita gente ficaria, porque o trauma do Nakba é tão grande que as pessoas não vão arredar o pé dali. Como eu tenho certeza que em Israel também, se tivesse uma situação similar, muitos israelenses diriam, daqui eu não saio. Não me importa a situação, daqui eu não saio. Eu fico, se eu morrer aqui, eu morro aqui, mas essa é a minha terra e daqui eu não saio. Que isso tem a ver com os traumas coletivos dos dois povos, né? Então a situação em Gaza hoje, ela vai por isso. As partes das pessoas ali foram para o sul, mas boa parte falou, não, eu não vou descer do corredor Netzarim, porque se eu descer, nunca mais a gente vai ver o norte de Gaza. Ele vai virar território israelense, vai ser anexado, vai virar território ocupado, o que seja. Para casa eles não voltam. Então essa é a triste situação em Gaza, enquanto essa situação não tem fim, e a gente caminha para uma situação, uma vez que a gente não tem plano ali, de que cada vez é mais viável a gente pensar num futuro. Viável, eu digo, não que eu concorde com isso, mas é viável, eu digo, pensar a possibilidade, é cada vez mais visível na nossa frente, acho que é um termo mais apropriado, que a gente veja colonos começando a construir assentamentos naquela região. Mas eu não vou me estender sobre isso agora, porque no próximo bloco a gente tem uma notícia mais interessante para falar sobre. Bom, só queria tocar em alguns pontos aí da nossa outra frente, né, da Cisjordânia, dar alguns dados aí do que vem acontecendo no último momento, no último período, dados que foram divulgados, são divulgados constantemente, né, pelo Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A gente está no período de colheita de azeitonas, né? Então você andando, você vê várias pessoas, não só aqui andando por regiões dentro de Israel também, de vez em quando a gente vê, mas enfim, na Cisjordânia isso acontece com muito mais frequência. As pessoas saem para colher azeitonas, o exército e colonos têm impedido que palestinos acessem suas terras. Essa semana, na região de Jenin, uma mulher que não estava oferecendo, foi colher azeitona, não estava oferecendo nenhum risco ao exército, mãe de 7 crianças, ela foi morta. Desde o início de outubro, já foram 180, desde o início de outubro, a gente está no dia 26 gravando, foram 180 incidentes de violência promovidos por colonos em cerca de 90 vilarejos. 104 em 104 desses incidentes a gente teve mortes, né, e danos a propriedades, ou seja, pogroms na Cisjordânia é uma realidade diária praticamente. O movimento Paz Agora, né, o movimento chama Shalom Arshav, né, em hebraico, ele reporta que desde o início de outubro de 2023, né, ou seja, desde o início da guerra, foram construídos 43 postos avançados, né, que são assentamentos pequenos, né, que são construídos ali, são ilegais, inclusive pela legislação israelense, não são considerados ilegais, eles não são legais, mas foram 43 criados, e nesse ano passado, o governo alocou 7 milhões e meio de dólares para esses assentamentos, para esses postos avançados, e em 2024, 20 milhões de dólares. 70 postos avançados no total receberam fundos do governo, né, durante esse período, e desde o início da guerra foram 732 palestinos foram mortos na Cisjordânia, foram documentados 1.536 ataques de colonos a palestinos e suas propriedades. 1.169 palestinos foram expulsos ou fugiram das suas casas por conta da violência dos colonos, e além disso também Israel destruiu, confiscou ou demoliu 1.829 estruturas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, né, que também é ocupada ilegalmente, desabrigando cerca de 4.600 palestinos, sendo 1.940
40 crianças. Enfim, a limpeza étnica continua a todo vapor, não só em Gaza, como também na Cisjordânia. É isso, João. Vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna e sociedade aqui esta semana. Bom, vamos começar aí pelo evento que você tocou nele, né, quando a gente estava falando de Gaza. É um evento organizado pelo Likud. Na verdade, comentamos dele na semana passada, que estava sendo organizado, e ele aconteceu essa semana. O partido do Netanyahu, o Likud, foi o principal organizador, junto com a direita fascista israelense. Nesse último domingo, realizaram esse evento ali perto do kibbutz Be'eri, né, que foi o kibbutz que mais sofreu com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Teve mais número de mortos e também de sequestrados. Eles montaram ali várias Sukkot, né? A gente estava na festividade de Sukkot, de Sukkot, que é a festa do tabernáculo, e as pessoas constroem tendas ali, né? Como parte aí da tradição. E eles construíram várias tendas como parte da tradição judaica, levaram crianças, comida, alto-falante, né? Tudo aquilo ali muito junto, né? Muito fascismo também junto. Uma das pessoas que falou, esteve presente no evento, foi um cara chamado Benny Gupstein, que é o líder do movimento Leavá, que chama A Chama, né? Leavaz é A Chama, que é um movimento que, enfim, extremamente racista, que defende a expulsão dos árabes aqui da terra de Israel, vamos dizer assim. Ele, inclusive, o Gupstein, ele foi sancionado pelo governo americano, e no evento ele estava usando uma camisa com a foto do Rabino Kahane, que é um rabino, a gente já comentou deles várias vezes, tem o movimento carranista, que é um rabino que ele foi deputado aqui em Israel, ele fez aliá e foi deputado, depois ele foi proibido de concorrer às eleições por conta do seu racismo, né, por incitar ao racismo. Inclusive o Ben-Gvir tinha uma foto dele na casa dele, né? E disse que tirou a foto do rabino da sala. Enfim, esse evento, como eu falei, aconteceu ali perto do Kibbutz Be'eri, em uma área que é uma zona militar fechada, ou seja, ninguém poderia estar lá, mas foi permitido com que esse evento acontecesse. Oposicionistas que queriam chegar ao evento para protestar foram impedidos pela polícia, ou seja, enfim, o movimento de colonização de Gaza acontecendo livremente, em área fechada pelo exército, mas que essa galera teve acesso. E ontem, inclusive, um grupo, né, de futuros colonos de Gaza, eles querem ser, né, colonos em Gaza, eles chegaram até a cerca de segurança, né, a cerca que separa Gaza de Israel, a própria cerca que o Hamas destruiu no dia 7 de outubro, e o objetivo deles era, obviamente, entrar ali no enclave palestino. Obviamente, ninguém foi preso. E aí, João, Netanyahu falou alguma coisa, cara? Falou nada, né? Falou nada. Quem falou foi o Benny Gantz, um comentário ridículo, dizendo não vai ter nenhuma construção porque o primeiro-ministro já disse que não vai ter construção, né? Que assim, é absurdo em tantos aspectos. É absurdo porque não tem um conselheiro dizendo para ele não fala besteira. É absurdo porque o cara não aprendeu que a palavra do Netanyahu ela não é crível. Então, tipo, os eleitores dele mesmo, né, do Gantz, então, tipo, que ele não pode soltar um argumento desse. É absurdo porque ele não parece desconhecer, como eu comentei no bloco passado, o processo de construção de assentamentos, né? Até parece que precisa de um ok do Netanyahu para que isso aconteça. Enfim, não importa, vamos seguir. Aconteceu esse evento, foram montadas várias Sukkot, são várias cabanas, né? Cada uma de uma organização diferente, e o Likud tinha uma cabana ali. O Likud foi parte dos organizadores. Não foi o único organizador, não foi o principal, como foi noticiado parte da mídia, mas foi um dos organizadores, e o fato de ser um dos organizadores é relevante, bem relevante. O evento transcorreu tranquilamente em território militar, território decretado como território militar fechado, ou seja, o exército deu permissão para esse evento acontecer. Diversos parlamentares apareceram por lá. O discurso era de que, olha só, há um ano se eu dissesse que isso ia acontecer, ninguém ia falar, mas de repente agora aconteceu um milagre, nós estamos voltando para Gaza, ou seja, o 7 de outubro foi um milagre. O ataque do Hamas foi uma coisa boa. Esses mortos ali serviram para uma causa maior, né? Basicamente isso é que esses messiânicos apresentam. A gente viu seculares também presentes nesse evento, era uma minoria, mas também apareciam, né? Aqueles que defendiam que a construção dos assentamentos em Gaza são bons para a segurança israelense, que é um argumento absolutamente questionável, para dizer o mínimo, né? Não se sustenta, mas enfim, o evento aconteceu, as pessoas, quando questionadas, mas Netanyahu disse que não vai acontecer. Ele disse que não vê isso como real. A gente vai transformar isso em real. Basicamente é essa a situação, né? Então eu vou aproveitar esse momento agora, esse evento. As manifestações contrárias foram proibidas de acontecer naquele lugar, tiveram que acontecer em outro lugar onde eles não incomodavam nada, e o tom delas era o seguinte: eram membros, obviamente, dos kibbutz ali de perto, ou familiares
familiares de reféns que estavam dizendo: vocês abandonaram a gente no 7 de outubro, têm parentes sequestrados e mortos até agora, né, sequestrados no caso até agora, e vocês têm a cara de pau de vir aqui se manifestar e festejar, né, essa situação. Pô, que merda é essa que vocês estão fazendo aqui na porta da nossa casa? Mas não foram incomodados, não foi permitida a manifestação próxima de onde o evento estava acontecendo, por onde passaram algumas milhares de pessoas. Tinha atividade para as crianças, como bolas de sabão gigantes, como coisas para desenhar e para fazer arte, enfim. Um evento às portas de Gaza pela reconstrução dos assentamentos em Gaza. E, inclusive, não é nem por Gush Katif, que era aquele bloco de assentamentos onde moravam 5 mil, 6 mil pessoas, era por transformar a cidade de Gaza numa cidade judaica. É uma coisa ainda mais grosseira, né? Tipo, que é uma cidade, a maior cidade palestina, deixa eu dizer isso, com quase 500 mil pessoas, não sei se hoje tem tudo isso, mas antes da guerra tinha. Eles queriam transformar Gaza numa cidade judaica, ou no mínimo, parcialmente judaica. O Ben-Gvir voltou a falar em imigração voluntária, né, em êxodo voluntário, em incentivar o êxodo voluntário dos palestinos. O êxodo voluntário do Ben-Gvir, a gente destrói tudo aqui e diz para vocês, ou vocês ficam ou vocês morrem, e eles voluntariamente saem. Basicamente, esse é o voluntário para o Ben-Gvir, que, diga-se de passagem, é um crime de guerra, mas ele não se importa muito com isso. Enfim, mas eu vou me referir ao seguinte: eu comentei a falar sobre como os assentamentos são construídos, né? E esse é o meu receio, porque ontem o Marquinhos comentou agora, anteontem teve gente que invadiu Gaza, o exército tirou, entregou essas pessoas para a polícia, e até o momento, nenhuma informação sobre ninguém preso. As pessoas invadiram Gaza, civis invadiram Gaza, território militar fechado. Um jornalista com credenciais não pode acessar Gaza se o exército não chama. É proibido. Mas alguns civis lá, malucos, colonos, vão lá, invadem Gaza e não acontece nada com eles. Essa é a polícia do Ben-Gvir. Enfim, como esses assentamentos são construídos? Eu vou contar para vocês o caso de Hebron. Talvez algumas pessoas que escutam a gente já tenham escutado a gente falar sobre isso. Hebron é uma cidade que historicamente tinha população judaica. Em 1929, um massacre feito pelos árabes palestinos fez com que a população judaica de Hebron, que sobreviveu ao massacre, desse o pé dali. Vambora daqui, porque tá perigoso, e vambora. Mas, para a população sionista ortodoxa, Hebron é um lugar sagrado, deve ser habitado por judeus. Em 67, Israel conquista a Cisjordânia, ocupa a Cisjordânia, e em 68, um grupo de judeus ortodoxos resolve passar a festividade de Pêssar num hotel em Hebron. E aí, quando eles chegam lá, eles se assentam, comemoram ali e decidem que não vão embora dali. E é assim que recomeça a colonização judaica, no caso, em Hebron, o assentamento judaico, que hoje em dia é um bairro onde vivem cerca de 500 pessoas. Hebron é dividida em duas partes. Uma parte tem 40 mil palestinos e 500 judeus, e a outra parte tem 200 mil palestinos e nenhum judeu. E a gente tem alguns milhares de soldados para defender esses 500 judeus que vivem ali, todos ultra-radicais, entre eles a parlamentar Oritro, do Partido Sionista Religioso. Enfim, e essas pessoas que ficaram naquele hotel ali, naquele momento, a partir dali começaram a ocupar terrenos, comprar terrenos e construíram o bairro judaico de Hebron, do lado do mercado de Hebron, e incomodam bastante muita gente com a sua presença ali. Basicamente, essa é a situação que a gente pode imaginar em Gaza. Outro caso é o caso de Sebastia, que fica no norte da Cisjordânia, na região de Shomron, Samária, como Israel chama, né, de Judéia e Samária, são os nomes bíblicos do território da Cisjordânia. Fica ali na região norte da Cisjordânia. Eles estabeleceram um assentamento ali. O governo foi tentar tirar, tirou. Eles estabeleceram de novo. O governo tirou de novo, demorou um pouco mais. Eles foram para a justiça deixou eles ficarem ali, porque era uma terra supostamente de ninguém. E ali legalizou basicamente a construção de assentamentos civis na Cisjordânia. Assentamentos civis que não foram organizados pelo próprio governo. Porque o próprio governo já tinha organizado a construção de alguns assentamentos na Cisjordânia sob o argumento de assentamentos de segurança, que é construir assentamentos judaicos próximo a bases militares para criar um clima, uma situação ali que terroristas não pudessem invadir as bases militares. Ou seja, se você transforma toda a região numa região judaica, ninguém vai invadir a base militar ali de noite e os militares protegem os civis. Uma relação de dupla troca. Assim era entendido isso. Então, toda a região do Vale do Jordão, ali onde está o Rio Jordão, na fronteira de Israel com a Jordânia, praticamente toda a região ali é ocupada por pequenos assentamentos judaicos. São assentamentos de 500 membros, 300 membros, não são grandes cidades, né? E a região em volta de Jerusalém, justamente para anexar Jerusalém. O que esses movimentos de colonos civis fizeram foi expandir esses assentamentos para regiões remotas e aumentar a população. E principalmente próxima à fronteira, próxima à linha verde, mas em outros lugares também. Isso é o que muito provavelmente eles vão tentar fazer em Gaza agora. E o governo atual não parece estar disposto a evitar que isso aconteça. Talvez eles façam aí vista grossa e finjam que estão fazendo alguma coisa. Não, olha só, governo americano, a gente está aqui trabalhando para evitar isso, blá blá blá. Mas no fim das contas, se esse movimento acontecer de fato, eles vão conseguir recolonizar Gaza. Porque o governo atual não tem nenhum interesse em tirar essas pessoas, não vai ter nenhum interesse em tirar essas pessoas dali. Por que ainda não aconteceu? Por uma simples
simples razão, porque é perigoso pra caralho. Porque se essas pessoas aí ocupam Gaza agora, é muito perigoso para eles morar ali. E o exército, hoje em dia, não parece estar disposto a começar a defender colono, a proteger colono, no momento que, supostamente, eles estão lutando uma guerra com um objetivo, que é destruir o Hamas. No momento que essa situação for mais ou menos normalizada, e para que isso aconteça, é muito importante tirar a população civil de determinadas regiões de Gaza, isso vai começar a acontecer. E esse caso de Jabalia é um indicativo de que a gente está próximo de ver isso acontecer. Porque, por exemplo, se hoje o nego se estabelece em alguma região de Gaza, tem palestinos em todas as regiões de Gaza. Menos que antes, em algumas regiões tem menos ainda, mas é difícil você proteger essas populações. E os soldados que já estão começando a ficar inconformados de estar ali, lutando nos lugares que eles já lutaram há 6 meses para tirar o Hamas, que o Hamas voltou, quando eles começaram a perceber que eles estão defendendo colonos, muita gente vai falar, pô, que porra é essa? Agora, no momento que esses colonos se assentarem num lugar que não tem palestinos, porque os palestinos já foram evacuados dali, a rejeição, né, o protesto dos soldados vai ser menor. E aí é um passo para que isso comece a acontecer. E eu acho que a gente está caminhando para ver isso acontecer. João, você está dizendo então que vai ter com certeza isso? Não, porque não tem bola de cristal, não sei se vai ter com certeza, não sei quando isso vai acabar. Tudo pode acontecer, semana que vem a Knesset volta a atuar e pode ser que os ultra-ortodoxos derrubem o governo. Isso é provável de acontecer? Acho que não, mas pode acontecer. Então muita coisa pode acontecer, eu não posso decretar o futuro. Mas eu estou vendo que as circunstâncias, elas estão criando um cenário que facilita muito a reconstrução de assentamentos judaicos na faixa de Gaza. Toda a Gaza vai virar judaica, pouco provável. Tem ainda ali mais de 1,5 milhão de palestinos, 1,7 milhão. Pouco provável que isso aconteça, muito pouco provável no caso. Mas é um retrocesso gigantesco, né? Israel evacuou os colonos de Gaza em 2005 e reconstruir colônias em Gaza é um retrocesso gigantesco. Enfim, é um problema grande. Evacuar colono é um tema muito sensível em Israel, muito complicado. Ninguém gosta de fazer isso. Enfim, e já vão ter que fazer isso na Cisjordânia e ter que fazer isso de novo em Gaza para que a gente chegue a uma situação de paz, de acordo. Vai ser muito complicado. Então, a gente está, enfim, observando, visualizando um cenário terrível para o futuro do país. Eu concordo com você, eu acho que tudo se caminha, né? Tudo está se desenhando para a gente voltar a ter a colonização de Gaza por colonos judeus. Não é à toa que todo o norte de Gaza também está sendo esvaziado, eles vão aproveitar essa oportunidade e vão tentar invadir, construir, ou talvez isso. Eu acho difícil que isso possa vir de uma iniciativa do governo por conta da pressão internacional, mas isso pode realmente surgir a partir dessas tentativas aí do próprio movimento de colonos. O Ben-Gvir e o Smotrich, inclusive, estavam nesse evento que aconteceu ali essa semana, né, na porta da faixa de Gaza, incitando a colonização e tudo mais. E eu acho que isso mostra muito o racha, né, da sociedade israelense e tudo que está acontecendo na sociedade israelense nesse momento, né, que a gente tem essa divisão completa, enquanto você tem um setor que vai às ruas se manifestar pela volta dos reféns, pelo retorno dos reféns, o outro setor está querendo colonizar a faixa de Gaza, criando outposts na Cisjordânia, expulsando palestinos na Cisjordânia, matando palestinos na Cisjordânia, roubando propriedade palestina na Cisjordânia, e é basicamente isso que eles estão fazendo desde o início da guerra. Como eu já bati na tecla várias vezes, né, e não me canso de falar, eles são os únicos vencedores dessa guerra. E a cada dia que passa, a vitória deles é maior, porque, como, enfim, a gente concordou, sem sombra de dúvida, a gente está caminhando para a volta de colônias no norte da faixa de Gaza, pelo menos no norte da faixa de Gaza. No momento que não tiver mais palestinos ali no norte, e é isso que o exército vem fazendo nas últimas semanas, nada vai impedir com que essas pessoas entrem e comecem a colonizar, né? Inclusive, possivelmente a gente vai ver setores dentro do exército também defendendo esse tipo de política como forma de manter ali o controle, pelo menos daquela região, né? Porque eles dizem que sem colônias não há segurança, o que é uma mentira absurda, porque até a primeira intifada acontece em 1987, você tinha colônias na faixa de Gaza, e a primeira intifada ela começa na faixa de Gaza. A gente tinha durante todo esse período um número absurdo de soldados que morriam, ataques terroristas, mísseis que eram lançados dentro da faixa de Gaza, para essas colônias que já existiam na faixa de Gaza. Ou seja, esse papo de colônia trazer segurança é uma mentira braba, até porque, como você bem citou, o que acontece em Hebron, né? A gente tem colônias dentro de Hebron e nada impede que terroristas saiam dali para cometer atentados dentro aqui de Israel, né? A gente, inclusive, eu não me lembro quando foi exatamente, tem menos de um mês, um dos atentados que a gente teve em Tel Aviv, o cara era o cara veio de Hebron, né? Ou seja, nada impede. A gente tem colônias espalhadas por toda a Cisjordânia, a gente tem 500 mil de colonos vivendo na Cisjordânia e muitos terroristas saem de lá. Ou seja, e muitos atentados acontecem também dentro da Cisjordânia. Então, esse papo de que colônia traz segurança não é verdade.
verdade, e o mapa da terra de Israel ou da Palestina histórica, enfim, como queiram chamar, depois dessa guerra, ele vai ser completamente diferente. Isso é o que é mais assustador, né? Porque a gente não consegue imaginar o fim disso. Qual será o fim? Porque com essa mudança, em tudo que a gente comentou nesse episódio, a questão do isolamento de Israel frente à diplomacia árabe, assim, o projeto da Liga Árabe para reconhecer o Estado de Israel é a criação do Estado palestino. Os sauditas falam isso, deixaram isso claramente aberto, né? Caso tenha o Estado palestino, a gente aceita, enfim, normalizar as relações com Israel, e a gente não caminha nesse sentido, justamente o oposto. A gente caminha no sentido oposto, né? A gente caminha para que Israel continue colonizando a faixa de Gaza, ou continue colonizando a Cisjordânia, possivelmente também a gente volte a ter assentamentos na faixa de Gaza, e isso vai, enfim, isolar o país completamente. Realmente o retrocesso que você comentou, é um tiro no pé, né? É voltar anos a uma política que a gente já tinha, que não traz segurança e só isola o país politicamente. Enfim, é o fim do poço. É o fim do poço. É isso, João. Vamos para a próxima. Marquinhos, isso é uma breaking news aqui, ó. Manda. Uma fonte disse ao New York Times que um dos alvos israelenses no ataque ao Irã foi a base de Partin, que é uma fortaleza próxima a Teherã, onde o Irã testava secretamente armas nucleares. Uma fonte iraniana que disse isso ao New York Times. Que a Agência Internacional de Energia Atômica tinha detectado ali uma experiência com gatilhos de neutrões, que é um componente usado como detonador de bombas nucleares. Então, ali era uma base onde secretamente o Irã realizava testes e foi atacado por Israel também. Isso não quer dizer que Israel destruiu o projeto nuclear iraniano, isso está localizado em bunkers profundos subterrâneos, e um ataque a drone, que foi o que aconteceu ali, não é suficiente para você destruir os bunkers. Além disso, Israel destruiu, segundo essa mesma fonte, 3 unidades do S-300, que é a bateria antiaérea iraniana, na região de Teherã, o que possibilitou que os ataques fossem feitos sem que o Irã percebesse, sem que o Irã estivesse de antemão dos mísseis lançados, e, como a gente noticiou aqui antes, fábricas e armazéns de mísseis. Então, isso já está informado por fontes da New York Times, fontes do Irã. O tamanho do dano a gente ainda não sabe, mas, enfim, como a gente comentou antes, o Irã, segundo a Sky News, já avisou que não vai reagir. É isso, já que a gente está falando do Irã, vamos continuar falando do Irã. Essa semana, 7 cidadãos israelenses que migraram do Azerbaijão e viviam em Haifa e também em outras regiões ali no norte do país, foram presos sob suspeita de terem realizado durante 2 anos entre 600 e 700 missões de espionagem para o Irã. Em troca de pagamentos em dinheiro e criptomoedas, eles fotografaram bases militares, oficiais e, inclusive, também há suspeitas de que iriam assassinar um oficial e seu filho. As informações passadas por eles podem ter sido utilizadas, inclusive, também no ataque do Irã do dia 18 de abril. Enfim, no início do mês, outros 3 cidadãos israelenses, 2 de Ramat Gan, né, que é uma cidade ali que fica colada em Tel Aviv, é basicamente um bairro de Tel Aviv, né, porque aqui as coisas são bem pequenas. Se a gente for pensar no tamanho do Rio de Janeiro, seria dentro da mesma cidade um bairro, né? Enfim, 2 cidadãos de Ramat Gan e um de Ashkelon, que é uma cidade que fica, é a cidade mais próxima da faixa de Gaza, já haviam sido presos também pela polícia, também por espionagem. Segunda, mais próxima é Sderot. Ok. Não, eu tava pensando na questão fronteira, na questão do mar, tá certo. Eu Não tava é. pensando na costa, é Já verdade. as litorâneas mais próximas de É Gaza. verdade, é verdade. A litorânea é mais próxima. E aí, João, o que isso tem a dizer da sociedade israelense, cara? 10 cidadãos presos por espionar para o Irã no último mês. E parece que tem outros sendo investigados. E isso tem a dizer o seguinte: primeiro de tudo, isso tem a dizer que, da mesma maneira que Israel tem espiões no Irã, o Irã tem espiões em Israel. E esses foram os descobertos. Obviamente, tem aqueles que não foram descobertos. Mas isso era uma coisa que é esperada, sabia que o Irã tem espiões aqui. Agora, as pessoas sempre pensam que os espiões iranianos em Israel são árabes. E nesse caso não são, né? São imigrantes judeus do Azerbaijão, a maioria deles, né, e de outros países, que chegaram a Israel há alguns anos e que aceitaram por dinheiro espionar para o Irã, sabendo o que estavam fazendo. Inclusive, podendo chegar ao caso, como você mencionou, de até mesmo de assassinar um oficial. E a gente está tendo uma onda de prisões assim. Parece que o Shin Bet está atuando, enfim, nesse movimento de contra-espionagem, porque entendeu que o Irã sabe mais sobre Israel do que deveria. E eu acho que, aparentemente, isso virou prioridade do Shin Bet, né, de detectar quem são essas pessoas. O Irã, obviamente, está muito, muito mais preocupado com isso que Israel historicamente. Israel tem um histórico de enfiar espiões até no alto comando de alguns setores, né, governamentais ou militares de seus inimigos. Isso aconteceu, o caso mais clássico, isso é com a Síria, né, do espião Eli Cohen, lá nos anos 50 e 60, que chegou a ser
conselheiro de assuntos estratégicos do Ministério das Relações Exteriores da Síria, sendo um espião israelense, depois foi descoberto, foi morto, né? Tem até uma série no Netflix, tem várias séries, na verdade, sobre o Eli Cohen. A última foi estrelada pelo Sacha Baron Cohen, né, o ator do Borat, que ele faz o papel do Eli Cohen. São uma minissérie, acho que de 4 ou 5 episódios. Eu vi, ela é bem feita em diversos aspectos, ela é bem fiel à história dele, no que se refere à vida pessoal dele, com a sua esposa e tal, é um pouco mais romantizada, mas a atuação dele como espião é bem fiel aos fatos históricos, mas enfim, parece que Israel também está tendo que lidar com essa situação, que obviamente devia ser algo previsto, né? Talvez seja, e a gente não sabe. É isso. João, vamos falar da polícia. Polícia ou milícia? Vamos lá. Milicialização da polícia continua a todo vapor. Essa semana, o comandante-geral da polícia, Dani Levy, decidiu afastar o conselheiro jurídico da polícia, que se chama Elazar Kahane. O Kahane foi o único oficial que apoiou a decisão do Ministério Público de impedir a promoção do policial chamado Meir Súcia, que jogou uma granada de efeito moral contra manifestantes em uma das manifestações no início da guerra, sem que nem porquê. O cara passou do lado dos manifestantes, a galera tava fechando a via expressa Ayalon, o policial passou, não tinha nada, ninguém tava quebrando nada, os pessoal estavam fechando a via expressa, o policial simplesmente passou e jogou uma granada de efeito moral na rapaziada. A conselheira jurídica do governo, a Galit Barba Miara, que a gente fala dela várias vezes, ela que é também constantemente atacada aí por ministro do governo, congelou a decisão da demissão, né, do Elazar Kahane e reiterou a importância do cargo de conselheiro jurídico da polícia. Enfim, João, é isso. Quem atende aí aos anseios do ministro fascista é promovido e quem não atende é demitido. Passo a passo, o Ben-Gvir vem politizando a polícia e tornando-a cada vez uma milícia particular sua, que serve aos seus interesses e à sua política. Pois agora eu acho que ele colocou isso pode ter sido um tiro no pé do Ben-Gvir, tá? Porque o Dani Levy, que é o novo comandante da polícia, ele comprou uma briga com as instituições pelo Ben-Gvir. É óbvio que o Ben-Gvir está por trás disso, tá? Ele não é uma decisão sozinha. Mas no momento que ele decide demitir o conselheiro jurídico da polícia, depois que a conselheira jurídica do governo, que é uma autoridade maior, diz para ele não faz isso, a gente tem que adiar essa questão, a gente vai conversar e vamos examinar isso bem. E ele vai lá e fala, eu não vou esperar nada, eu vou demitir. E ela congela a demissão e ele mantém, e ele diz que não vai permitir que nenhuma força externa atue na polícia. Ele está comprando uma briga institucional gigantesca. Para mim, o Ben-Gvir está sentindo cheiro de eleições. Como ele está perdendo cadeiras ultimamente para o Netanyahu, ele está sentindo cheiro de eleições e ele está comprando essa briga para ele se apresentar nas próximas eleições como o cara que luta contra o Deep State, enquanto o Netanyahu entuba o Deep State e não faz nada contra isso, que é só gogó. Só que nessa crise institucional, ele pode acabar se dando mal. A Galit Barab Miara, ela até agora, ela não voltou atrás, ela não foi frouxa nas decisões que ela teve. E ela vai manter congelamento dessa decisão, e se o chefe da polícia não cumprir, existe a possibilidade dela afastar do cargo o chefe da polícia e até dela afastar do cargo o Ben-Gvir. Se ela fizer isso, é uma crise institucional gigante e a gente está com um pé em eleições. Se o Ben-Gvir não puder exercer o cargo de ministro, a gente está com um pé em eleições. E se ela afastar só o comandante da polícia, o Ben-Gvir vai bater na porta do Netanyahu e vai cobrar ele. Eu quero o comandante da polícia atuando aqui. Ela não pode fazer isso. Então, a gente está às vésperas de uma crise institucional gigantesca. O Yariv Levin, ministro da Justiça, que foi quem desafiou mais a justiça até agora, ele junto com o Simcha Rothman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento, nenhum deles dois chegou a 10% do que fez o chefe da polícia agora. Ele virou e falou, eu não vou atender e eu não aceito interferência externa na polícia. Ou seja, nas minhas decisões. No caso, ele não quer interferência interna também, porque o conselheiro jurídico da polícia, ele é nomeado pela própria polícia e ele não gostou do cara e demitiu. Então, ela virou e falou, não, você não pode fazer isso. Ele falou, vamos ver então e vou fazer. E agora está no meio dessa crise institucional. Semana que vem a Knesset reabre, o parlamento reabre, e eu tô aqui apostando que a Galit Barab Miara vai manter a decisão, e se o chefe da polícia não meter o rabo entre as pernas e aceitar a decisão dela, ele tem grandes chances de ser afastado. E eu tô aqui construindo um cenário hipotético, sem ter bola de cristal, porque eu tô realmente não só confiante, enfim, que esse cenário, a Galit Barab Miara vai atuar com a coerência de sempre, como que, enfim, eu também tô esperançoso que isso aconteça. E eu acho que isso pode levar a gente para um cenário bem mais próximo de eleições do que a gente estava antes. Os ultra-ortodoxos voltaram a dizer que sem a lei do alistamento não tem orçamento, a gente comentou isso na semana passada, e essa é a semana que vai decidir isso. Então, vamos lá, começando a última semana de outubro, com várias bombas prestes a explodir. A gente não está falando do Irã, vamos ver o que esse cenário vai apresentar para a gente. É isso. Vamos então
então ao nosso próximo bloco para a nossa dica cultural da semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackerman, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Maria Neustein, Gabriel Levi, Rafael Boquerri, Daniele Moramei, Felipe Voloquita, Bruno Costa Castro. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, João, manda aí, cara, dica cultural da semana. Bom, Marquinhos, eu vou recomendar dois filmes do mesmo diretor, o diretor Eran Riklis. Tem dois filmes que certamente foram legendados para o português, não sei se são fáceis de achar. E o primeiro deles é o livro Lemon Tree, Árvore de Limão, em hebraico Etz Limon, que é uma história fictícia de um ministro da Defesa que resolve se mudar para uma casa em frente à fronteira com a Cisjordânia, onde tem um pomar, né, de limões, e aí é decidido derrubar todo esse pomar para que ele não tenha a sua segurança ameaçada, e a dona desse pomar decide entrar na justiça. Enfim, é uma história bem, bem interessante, bem legal, um filme bacana. E outro filme em hebraico se chama Aravim Rokdim, que é Os Árabes Dançam, mas eu acho que em português foi traduzido para Meus Filhos, que é um filme também do mesmo diretor, do Eran Riklis, baseado em um livro do escritor árabe-israelense Sayed Kashua, que é a história de um árabe israelense da cidade de Tira, que eu acho que é meio autobiográfico da história de Sayed Kashua, que já não mora mais em Israel, se mudou Estados Unidos. para os Estados Unidos há um tempo, que já era impossível viver aqui para ele. Pois é, ele enfim, que era um árabe que morava numa cidade árabe, o pai manda ele fazer o ensino médio numa cidade judaica para ele ter mais oportunidades. Ele vai contando a trajetória desse menino árabe ao longo da vida dele, principalmente na escola, a relação que ele tinha com os judeus, enfim. Esse é um filme muito legal, um dos melhores filmes israelenses que tem, que conta um pouco da situação dos árabes cidadãos de Israel aos olhos, na verdade, de um árabe cidadão israelense, que é o escritor Saed Kashua. O diretor do filme é judeu, mas, enfim, tem uma produção também compartilhada com árabes israelenses. Foi muito legal. Os dois filmes eu recomendo do mesmo diretor. Obviamente que ele chama a visão à esquerda, né? Um filme crítico de situação tanto da ocupação quanto da vida dos árabes israelenses. A gente não podia também dedicar uma coisa chapa branca aqui, né? Indicar uma coisa chapa branca, não é muito nosso perfil. Enfim, fica aí minha dica cultural do dia. Eu me lembro que eu fui a uma conferência. Os jornais aqui fazem várias conferências, né? Conferências de não sei o quê, conferência de não sei o que lá. E eu me lembro que eu fui a uma conferência de paz do Haaretz, do jornal Haaretz, em 2014. Foi no meio da última guerra em Gaza.
em 2014, antes dessa guerra aí, né? Você tem uns 10 anos. Foi num hotel em Tel Aviv, e aí um dos painéis estava o Saed Kashua e o Moshe Arens, que é um cara de direita que também escreve no Haaretz, né? E aí no painel, cara, o Moshe Arens começou a falar um monte de, cara, absurdos, assim, racista demais, falando que, enfim, criticando, falando que os árabes não têm a terra de Israel e tirando o direito dos árabes a essa terra. O Saed Kashua simplesmente levantou e foi embora, falou nada. Ele falou, a pessoa que estava apresentando, mediando, né, foi falar assim, não, onde você vai? Ele falou assim, eu não participo do painel com uma pessoa racista. Levantou e foi embora. Aí o cara foi aplaudido de pé e metade do salão, basicamente, foi embora também junto com ele. Eu fui embora também, ficar dando palco para racista falar, e isso me marcou muito. E ele foi embora também, logo depois ele foi embora de Israel, foi morar nos Estados Unidos e alegando isso, falando que o Israel é um país que o racismo contra os árabes é permitido, e, enfim, a sociedade é extremamente preconceituosa e que não há lugar para ele mais aqui, né, em Israel. Inclusive, ele também foi o diretor, né, escrevia e dirigia uma série chamada Avodah Aravit, né, que é o Trabalho Árabe, que era uma série de comédia, assim, que, enfim, era bem legal a série, e agora ele mora já há vários anos nos Estados Unidos. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Só uma coisa, bom, enfim, depois do nosso desabafo no podcast passado sobre sobre, enfim, a questão das crianças, né, que foi relativizada e do pós-trauma, recebemos muitos comentários carinhosos nas redes, especialmente no Spotify. Eu quero agradecer essas pessoas. Eu quero dizer que os que fizeram aqueles comentários, às vezes fazem enfim, por não pensar, né, por ignorância, por não pensar. Enfim, o objetivo da gente não foi ataque pessoal a ninguém. Não me arrependo de nada que eu falei, mas acho que Marquinhos também não. Mas, enfim, é uma questão para reflexão. Às vezes a gente toma uma pancada e reflete sobre isso, às vezes a gente fica na defensiva, cada um escolhe como reagir. Mas, enfim, a gente continua na nossa. Muito bom que a gente tenha ouvintes que, enfim, que se identificam com a gente, porque a humanidade é uma coisa que todo mundo precisa. A gente não é mais humano que ninguém quando a gente pensa desse jeito. A gente só no meio dessa bagunça, dessa guerra, a gente tenta manter nossa senso de humanidade, que eu acho que todo mundo devia compartilhar, e eu tenho certeza que nossos ouvintes compartilham dos mesmos valores que a gente nesse aspecto. Então, foi legal receber essa solidariedade. Mas, enfim, a gente tá tranquilo, pessoal. A gente tá bem, né? Então, a solidariedade tem que ser muito mais com quem precisa do que com a gente. É isso, eu também queria fazer um comentário nesse sentido e mandar um abraço para o nosso ouvinte André Luiz Coelho Garcia, que mandou uma mensagem que nos deixou extremamente emocionados. Obrigado aí pela mensagem e aquele tamo junto. É isso aí. Bom, é isso, João. Não fizemos o marco temporal do nosso episódio, né, cara? Começamos a gravar o episódio no sábado, dia 26 de outubro, 2 horas da tarde. Agora são 4 horas aqui em Israel. E é isso. Nos falamos então na semana que vem para gravarmos o 273. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.